Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Conexão, o espaço onde a informação, o conhecimento e os temas que fazem parte do nosso dia a dia se encontram aqui na Rádio FMZ. E hoje o aroma é especial. Vamos mergulhar no universo dos cafés especiais com o tema da colheita à xícara, os processos do café especial. Você já parou para pensar em tudo o que acontece antes daquele café chegar até a sua xícara? Por trás de cada gole, existe um trabalho cuidadoso que começa lá no campo, passa pela colheita dos grãos, pelos processos pós-colheita, pela torra e chega até as diferentes formas de preparo, que valorizam sabores e aromas únicos. Para nos guiar nessa jornada, vamos conversar com Douglas Gonzaga de Souza, coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, do Incaper. Ao longo do programa, vamos entender melhor como funciona a produção e o cultivo do café, os critérios que definem um café especial, as etapas que garantem sua qualidade e também como que está o mercado e o consumo desse produto que conquista cada vez mais apreciadores. E claro, vamos conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Centro de Cafés Especiais, referência quando o assunto é qualidade e inovação no café capixaba. Para falar sobre isso, então, recebemos aqui o Douglas Gonzaga de Souza. Douglas, seja bem-vindo à Rádio FMZ. Que bom ter você aqui no programa Conexão. Edésio, bom dia. É um grande prazer estar aqui no programa Conexão para falar de um assunto tão importante que é a cafeicultura do nosso estado. E aproveitar para dar um bom dia aí para todos os ouvintes, do programa. E você, querido ouvinte, prepare o seu café ou a sua curiosidade, porque o Conexão de hoje começa agora. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje o nosso assunto é da colheita à xícara, os processos do café especial. Para falar sobre isso, recebemos Douglas Gonzaga de Souza. Ele é coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, além de Key Grader e R Grader. Douglas, para começar, o que exatamente define um café como especial? Então, um café especial é um café que dentro de uma tabela de avaliação, de uma planilha de avaliação, existe até um padrão internacional de avaliação, é um café que ele possui uma pontuação acima de 80 pontos dentro dessa avaliação. Mas é também um café que vai envolver ali a ausência de defeitos, bons atributos de qualidade, sabor, doçura, corpo, acidez, Mas assim, o conceito de café especial, ele vem mudando também ao longo do tempo. A gente fala de qualidade, de bons atributos, mas envolve muito mais do que isso também. É um café que precisa ser produzido de uma forma responsável, consciente, Tem uma relação ali com a sustentabilidade. É um café que de origem conhecida, tem toda a questão da rastreabilidade, o cuidado do cafeicultor, a história ali que esse café traz. Eu costumo dizer que dentro de uma xícara de café tem muito mais do que café, Ali tem trabalho, tem história, tem ciência e tudo isso compõe aí esse contexto aí dos cafés especiais. Claro que a gente preza pela qualidade, mas toda essa história ela vem também enriquecendo aí o café, esse produto, Muito bem, antes do café chegar na xícara, ele precisa passar pela produção e pelo cultivo. E quais são as condições ideais para o cultivo de cafés especiais? Então, eu costumo dizer que a planta é semelhante a nós, Se você está numa condição que é agradável, se você está bem nutrido, provavelmente você vai produzir mais e melhor. Então a planta também ela precisa de condições adequadas para a produção. Então o produtor ele precisa escolher uma boa variedade, uma variedade ali indicada para a região, isso seja de café arábica ou seja do café conilon. Ele precisa ver variedades que estão adaptadas ali àquelas condições climáticas. Ele precisa fazer um bom manejo de solo, ele precisa fazer controle de pragas e doenças,
doenças, ele precisa fazer um manejo de nutrição bem feito. Então tudo isso vai contribuir para você dar condições para a planta produzir e entregar um fruto de boa qualidade. E claro, assim, a altitude ela vai influenciar, a altitude ela influencia principalmente no arábica, né, de forma positiva. A altitude tende a ter temperaturas mais baixas, né, regiões mais altas, e com isso o ciclo de granação ele é um pouco mais longo, e aí o café vai ter um acúmulo maior de ácidos e de açúcares ali no fruto, e isso vai dar uma maior complexidade de bebida. A temperatura, ela influencia. Ultimamente nós temos sofrido aí com a questão de ondas de calor, aquecimento, e isso impacta, né? O café ele é uma cultura sensível ao clima, então a gente precisa aí de ter temperatura, uma temperatura ali para o café arábica em torno de 18 a 22 graus, uma temperatura média, né? Uma boa distribuição de chuvas. As chuvas, a gente às vezes percebe uns períodos de estiagem, chuvas muito intensas num determinado período, então a gente precisa de chuva bem distribuída ao longo do ciclo, né? Para você garantir ali uma boa produção para a planta. Questão da radiação solar também equilibrada e um solo bem estruturado. Tudo isso vai garantir ali que a planta entregue um fruto de boa qualidade. Muito bem. E dentro desse processo de produção e cultivo, Douglas, também existe uma preocupação com a sustentabilidade na produção? A sustentabilidade ela se tornou um tema central hoje para a produção de cafés, né? Uma que o mercado ele está exigindo do produtor e dos estados e do Brasil, né? Essa questão da produção de café de forma sustentável. Isso acontece com o café e acontece com diversas outras culturas, né? Mas existe essa preocupação com a questão climática e com tudo que nós estamos vivendo. Então, a sustentabilidade, as boas práticas agrícolas, o cuidado, o respeito ali com o meio ambiente e com os recursos naturais, ela deixou de ser algo assim opcional, e ela é meio que uma obrigação hoje, né? Porque diante do cenário que a gente está vivendo, a gente precisa prezar pela preservação dos recursos naturais, até mesmo pela continuidade da cafeicultura e pela continuidade do ser humano, né? No ambiente que a gente vive. Douglas, eu acredito que a colheita é um dos momentos mais importantes quando se fala em produção de café. Como que ela é feita no caso dos cafés especiais? Então, para você produzir um café de qualidade, você precisa colher o fruto maduro. A matéria-prima para a produção de cafés especiais é o fruto maduro. Semelhante quando você come uma fruta, uma goiaba, uma banana. O fruto maduro ele tem o quê? Tem doçura, tem acidez. O fruto verde ele vai ter a astringência, a aspereza. Então, a matéria-prima para você fazer café especial é o fruto maduro. Então, você precisa colher o grão no estágio máximo de maturação. É a primeira etapa da colheita ali. Você precisa colher ali o grão vermelho, que a gente fala naquele estágio cereja, né? O vermelho bem intenso. E o amarelo a gente costuma falar naquele estágio gema de ovo, né? Porque é a matéria-prima para a qualidade. Você precisa evitar ali frutos verdes e tomar cuidado também com frutos passa, né? O grão que já está seco, que já sofreu algum tipo de fermentação indesejada e não controlada lá na lavoura, e aí você precisa retirar isso. E para isso você pode fazer isso de forma manual ou através do despolpador, do lavador, você consegue eliminar esses problemas aí que vão dar defeito no seu café, né? E como que o produtor sabe o momento ideal para colher esses grãos? Então, a questão da maturação, ela é algo fisiológico, é visual também, né? O grão de café, se for cultivar uma variedade vermelha, ele tem que pegar lá aquele o estágio máximo de maturação, o grão cereja, né? E o grão amarelo, ele buscar lá também o grão no estágio máximo de maturação. E existem outros aspectos também que ele pode avaliar. Às vezes um produtor mais tecnificado, né, e com acesso ali, ele pode observar os teores de açúcar através de graus Brix, né? E outras coisas que ele precisa observar também, a uniformidade da lavoura, variedades precoce, de maturação, né? Precoce, média e tardia. Ele consegue observar isso e organizar dentro da propriedade. E as condições climáticas também, elas vão influenciar nisso, né? No início da colheita, ele precisa cuidar desse processo. E esse ponto de maturação aí, que vai garantir ali uma qualidade nele, uma qualidade maior no grão, né? Uma maior complexidade ali de aromas e sabores.
Então, na prática, Douglas, você ali na sua lavoura, no seu pé de café, essa colheita do café especial, você não retira todos os grãos, né? Você seleciona os maduros para fazer essa retirada e aguarda os verdes madurarem para fazer, né? É um processo, né? O ideal é isso. Se o produtor puder fazer colheita seletiva, ele faz uma passada, 2 passadas, 3 passadas na lavoura. Ele vai fazer colheita seletiva, colher somente os grãos maduros, né? Vai processar esse café imediatamente ali após a colheita, e depois, à medida que os demais grãos forem madurando, ele vai fazendo essa etapa de colheita. Caso produtores grandes, produtores médios, ele tem a opção também de fazer a colheita, uma etapa única, e aí ele faz essa separação, né, através de equipamentos, como o descascador de café, o lavador ali, ele vai retirar os grãos bóis, o descascador vai descascar só o maduro e vai separar os grãos verdes, e aí ele vai processar e secar esses cafés de forma diferente dentro da propriedade, e depois também a destinação desse café vai ser para mercados diferentes, né? Muito bem, o nosso assunto hoje é cafés especiais, e quem conversa conosco é o Douglas Gonzaga de Souza. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje estamos falando de café especial, da colheita à xícara. E para falar sobre isso, recebemos o nosso convidado, Douglas Gonzaga de Souza, ele que é coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, do INCAPER. Douglas, no primeiro bloco nós fizemos uma contextualização do café especial, a sua produção, cultivo e colheita. E passada a fase da colheita, Douglas, quais são as etapas até o café estar pronto para a torra? Então, é muito importante isso, porque a planta, ela entrega o produto ali, o café maduro, com doçura, com acidez. O produtor, às vezes, ele não tem muito controle desse processo anterior aí. Claro que ele precisa cuidar lá da nutrição, ter todos esses cuidados que a gente já pontuou. Mas a etapa de colheita e pós-colheita, ela é decisiva para a preservação da qualidade. Então, o agricultor, ele precisa colher esse fruto no estágio máximo de maturação, né? Que a gente falou já, que é muito importante. E aí ele precisa proceder ali, processar esse café no mesmo dia. Você não pode deixar o café amontoado na lavoura, dentro do saco lá, exposto ao sol, a alta temperatura, deixar o café 2-3 dias na lavoura, ou às vezes amontoado em saco plástico. Esse café, imagina uma fruta, ela exposta lá ao sol, dormindo lá 2-3 noites na lavoura, então esse vai ter algum tipo de fermentação indesejada ali e você vai perder qualidade. Então o ideal é colher o fruto maduro, processar no mesmo dia, né? Aí você vai proceder ali com seleção e limpeza dos grãos, você vai passar esse café pelo lavador e vai retirar os grãos boias, né? E depois decidir o tipo de processamento que você vai fazer no café, porque você tem diversas opções de processamentos no café. Você pode fazer um processamento natural, que a gente fala secagem coco ou via seca, né? Que ele vai secar o café de forma natural, com a casca, né? Ele precisa obrigatoriamente retirar os grãos boias, que são os grãos que já vêm da lavoura seco, e também ali tem grão xoxo, mal granado, brocado, né? E aí você vai separar esses grãos boias, você pode fazer uma secagem do café de forma natural. Você pode optar por fazer um café cereja descascado, ou um semi-dry, que a gente fala, ou o honey, que é um café bem conhecido aí pelas cafeterias, que você vai retirar a casca e você vai secar esse café com essa mucilagem. Você pode também fazer um café lavado, que a gente fala, o washed, né? Que é um café que você vai retirar aquela mucilagem. Você descascou, vai deixar ele ali num tanque de fermentação, é uma fermentação espontânea. Esse café vai ficar ali por um determinado período, de 12 até 36 horas. E aí ele ali tem micro-organismos, leveduras e bactérias próprias do café, que já vem ali da lavoura, típica, próprias do terroir. E aí elas vão fazer esse processo ali de degradar esses açúcares, esses açúcares, aquela mucilagem, e aí nesse processo você tem a formação de um perfil de aromas e sabores diferenciados também, que é muito interessante, é um processo que dá muito certo aqui para os nossos cafés do Espírito Santo, da região de montanhas. E também nós temos as fermentações controladas, né, que é onde você consegue aí modular o perfil sensorial do café e desenvolver aromas e sabores aí diferenciados no café. Tudo isso aqui, o produtor ele precisa se planejar de acordo com o
o mercado consumidor, com o objetivo dele e com as condições que ele tem na propriedade também. Um produtor mais tecnológico, um produtor que às vezes está iniciando na produção de cafés especiais. Então, assim, ele vai se organizar da melhor forma possível ali. O importante é ele prezar sempre pela qualidade, né, de produzir bons cafés. E após decidir o método e realizar ali o processamento, ele vai para a etapa de secagem, né? A secagem ela precisa ser lenta, ela precisa ser bem conduzida. Esse café ele não pode mofar, ele não pode esquentar, ele não pode ficar amontoado ali por um longo período. E o ideal é ele chegar com a umidade entre 11 a 11,5%. É a umidade ideal hoje que o mercado busca aí para cafés. Ele pode fazer a secagem também em secadores, né? Hoje a gente tem secadores mecânicos, secadores de caixa. Ele precisa se atentar à questão de temperatura. Não é porque você seca no secador que você pode jogar esse café com altas temperaturas. A secagem também no secador ela precisa ser controlada. O ideal é que você não passe ali de 40 graus na massa de grãos. Não pode ter fornalha de fogo direto, né? Você não pode ter fumaça ali no processo, porque senão você vai perder a qualidade do café. Então repara assim que todos os processos você precisa controlar bem para você garantir ali um produto final de boa qualidade. Após a secagem, você precisa armazenar esse café. O armazenamento ele precisa ser bem feito, protegido de luminosidade, temperatura, umidade, né? É onde você vai preservar a qualidade. E outra etapa importante também é a questão do beneficiamento do café, né? Esse beneficiamento é você vai pilar o café, que a gente costuma falar, né? Descascar a retiragem ali do pergaminho ou da casca, né? Dependendo do tipo de processamento. E é muito importante também você fazer esse beneficiamento em equipamentos assim que não vão inserir defeitos ali, quebrar o seu café ou contaminar o seu café, que às vezes pilou um café de qualidade inferior ali, e aí você vai beneficiar o seu café, você pode ter algum tipo de contaminação. Então, assim, todas essas etapas, elas são muito importantes dentro do processo, né? O produtor precisa ficar atento a isso. Muito bom, Douglas. E quando a gente chega na torra, qual que é o papel da torra na definição do perfil do café? Então, todo esse processo anterior, você busca ali preservar a qualidade do café. A etapa de torra, ela é uma etapa importantíssima para você, é onde o café vai expressar ali todo o potencial dele. Então, todo o potencial de aromas e sabores que são perceptíveis ali, quando você vai degustar o café, quando você vai tomar o café, que a gente fala corpo, doçura, acidez, a intensidade ali de aromas e sabores, tudo isso é desenvolvido durante a torra. Claro que tudo que a gente falou anteriormente vai influenciar nesse processo aqui da qualidade do café. O método de processamento, a variedade, a altitude, o cuidado que você teve ali, se a seca foi bem conduzida, tudo isso vai influenciar. Mas durante a torra é onde você vai desenvolver todo esse potencial do café, que se você vai revelar ali se o processo foi bem feito, entendeu? Uhum. E claro que se você fizer uma torra que não for adequada, você pode perder também a qualidade do café. E existe uma torra ideal ou isso depende do grão e do resultado que você espera? Então, existe assim de certa forma, uma padronização para as torras. Não é uma padronização porque cada café é um café. O ideal é você pega um determinado lote de café e você desenvolve o melhor perfil de torra para aquele café. O ideal seria você fazer alguns testes de torra para você ver como que aquele café vai expressar o melhor potencial dele ali. Mas de uma maneira geral, a gente precisa buscar preservar as boas características do café. Doçura, acidez, corpo, né? Então a gente costuma falar umas torras médias, torras mais claras, né? Quando você faz uma torra muito escura, você tende ali a degradar os ácidos, os açúcares e vai ficar aquela percepção de amargor, que é o que acontece muitas vezes com os cafés de baixa qualidade, os cafés tradicionais do mercado, que eles fazem uma torra muito escura e aí a pessoa vai consumir aquilo, vai ter que colocar açúcar. Então assim, no café especial você faz uma torra média, uma torra equilibrada, onde você vai conseguir desenvolver os atributos do café e ter essa percepção da qualidade ali, sem você perder muito, mas você tem que tomar cuidado também que às vezes uma torra muito clara, o café não vai desenvolver todo o potencial ali. Então precisa desenvolver uma torra equilibrada, uma torra média, seria o ideal aí. Certo, Douglas, vamos dar mais uma pausa na nossa conversa, vamos para o intervalo, mas é jogo rápido, daqui a pouquinho a gente está de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ.
O nosso assunto hoje é da colheita à xícara, os processos do café especial. E para falar sobre isso, recebemos Douglas Gonzaga de Souza, que é coordenador do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo, órgão vinculado ao Incaper, e também ele é Key Grader e R Grader. Douglas, depois da colheita, de todo esse preparo, e em casa, o que as pessoas podem fazer para preparar um bom café especial? Tem algum segredo? O café, ele faz parte, né, da cultura da sociedade como de uma maneira geral. Então, assim, não existe nenhum segredo, um grande segredo, né? Mas, primeiro, escolher um bom café. É importante você escolher um bom café, um café que você goste, entender um pouquinho do método. Eu gosto de um café fermentado, eu gosto de um processamento natural, eu gosto de um café lavado, que vai ter mais acidez, o natural, doçura, corpo, o fermentado às vezes vai ter sabores ali mais exóticos, uma acidez mais diferenciada. Então, começa pela escolha do café. É legal você se informar ali, saber se esse café obtém uma pontuação, se ele é classificado como café especial, a história desse café, né? A família que produz. Então é legal você buscar bons cafés. Às vezes, se você buscar um café que é produzido, por exemplo, pela agricultura familiar, Venda Nova, a gente tem diversas iniciativas aí de produtores, do agroturismo, que produzem bons cafés. E aí, você precisa fazer o preparo desse café. No preparo, escolher um bom café, né? Utilizar o café com um tempo de torra, dentro de um tempo de torra assim, mais que 5 dias. Após 5 dias já é um tempo legal para você, 5 dias após a torra, né, para você começar a consumir esse café. E também tomar cuidado assim, para você não tomar um café com um tempo de torra muito prolongado, uma torra mais fresca, né? Porque senão também o café ele vai passando por um processo de oxidação. Outra coisa legal também seria o produtor ter o consumidor ter um moinho em casa, ele ter o café em grão e ele moer o café, porque aí você vai diminuir um pouco essa taxa de oxidação. Água, né? Água de boa qualidade. Não adianta você comprar um bom café e você usar uma água, por exemplo, uma água com cloro. Isso vai influenciar também na qualidade. Então é interessante o consumidor ele utilizar uma água natural, ou pelo menos uma água filtrada ali para fazer o seu café. O método, você pode utilizar o método que você tem costume em casa, seja lá o coador de pano, o filtro, né, que tradicional. É importante às vezes você passar uma água quente pelo filtro para você escaldar, que a gente fala que você tira ali aquele gosto do papel, da celulose que vai influenciar. Depois você coloca o café e aí você faz a extração. Então assim, e também a gente recomenda que consuma bons cafés sem açúcar, né? Você não precisa hoje adicionar açúcar. Quando você toma um bom café com uma torra bem feita e equilibrada, você pode ali consumir esse café sem açúcar, que você vai ver que vai estar ok, vai estar muito bom. A pessoa que ainda não consegue consumir um café sem açúcar, ela pode começar reduzindo, né? Essa questão do açúcar. Eu acho assim que é basicamente isso. Escolher lá o método de sua preferência, usar uma água de boa qualidade, escolher um bom café e fazer ali a sua extração. E é legal que esse mercado também, ele tá crescendo. Hoje você tem diversos cursos, treinamentos, nós temos diversas instituições aí que ministram constantemente cursos de método de extração. Então é legal, seja consumidor, seja produtor, você começar a buscar um pouquinho de conhecimento dessa área, entender um pouco mais sobre o método de processamento, métodos de extração, né, do café, e aí você vai conseguir preparar ali o seu café da melhor forma. Muito bem, você com toda a sua experiência, Douglas, você acha que esse consumo de cafés especiais, ele é uma crescente no Brasil? Eu vejo que sim, e de uma forma assim, bem consistente, né, no nosso país. E eu vejo que está ligado à difusão da informação. A gente está aqui falando sobre cafés especiais, provavelmente isso vai despertar o interesse em algumas pessoas. Tem pessoas que já são interessadas, já estão ligadas no assunto, e isso tem mudado, né? Olha a quantidade de cafeterias que surgiram, né, no nosso estado, na nossa região. Então eu vejo que é algo crescente. Recentemente eu vi uma reportagem
reportagem que falava até sobre baladas com café, principalmente a geração Z, até um pouco da geração Y aí, as pessoas estão indo para baladas à tarde, consumindo café, aproveitando isso para ter momentos de troca ali, momentos profissionais. Então assim, a gente vê que está mudando também esse perfil consumidor de café. O público mais jovem, ele tá buscando isso também, é interessado, né, em consumir café. Existe essa valorização da qualidade, da sustentabilidade, e isso traz também esse interesse, e a busca por uma experiência que a gente fala, né, o turismo de experiência, pela experiência também de chegar numa cafeteria, tomar um bom café, entender qual que foi o processamento, a origem desse café, a história, tudo isso tem contribuído para esse aumento aí. Então assim, o café, ele é algo que é uma experiência aí sensorial e também cultural, né? Muito bem. E agora a gente fala um pouquinho do centro, né? Do Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo. É o laboratório aí do Incapé, o qual você é o coordenador. O que acontece nesse Centro de Cafés Especiais, Douglas? Então, o CECAFES, ele é o Centro de Cafés Especiais do Espírito Santo. O CECAFES, ele pertence ao Incapé, né? Está localizado aqui em Venda Nova, na Fazenda Experimental do Incapé, de Venda Nova. O laboratório, ele está com 5 anos, né, de funcionamento. Ao longo do ano, no laboratório, a gente faz análise sensorial de cafés, de produtores, também amostras aí da pesquisa, da extensão e de diversos concursos. Inclusive, assim, os produtores de Venda Nova e região que precisarem, que querem que seus cafés sejam avaliados, a análise sensorial, obter pontuação, o perfil sensorial do café, o laboratório está à disposição para fazer essas análises, né? E ao longo do ano também existem cursos, treinamentos realizados pelo próprio Incapé e também com instituições parceiras, né? E tudo isso é gratuito, né? Pro produtor e pros municípios. O laboratório está localizado em Venda Nova, mas a gente atende também assim o estado todo, né? Ele está localizado aqui na Fazenda Experimental do Incapé, mas a gente atende aí todos os municípios, seja Arábica, Conilon. Os produtores geralmente encaminham as amostras para cá e a gente avalia essas amostras. Nos últimos anos, a gente avaliou uma média aí de 4.500, já chegamos a avaliar 5.300 amostras de café aí do estado do Espírito Santo. Então, o laboratório ele foi criado com o objetivo aí de oferecer ações focadas, né, na produção e na obtenção de cafés especiais em todo o território capixaba, e aí apoiar ações da pesquisa, da extensão do Incapé e atuar junto com instituições parceiras e com a iniciativa privada. E aí, ao longo desses 5 anos, a gente vem desenvolvendo esse trabalho aí. E vocês já estão até analisando cafés de fora do Espírito Santo também, não é? Alguns trabalhos em parceria, né? Nós já avaliamos aí cafés do Mato Grosso, canéforas robustas, né? Do Mato Grosso, região de Sinop, Tangará da Serra, feito em parceria junto com a Embrapa e com a Empaer, né? Que é a empresa de pesquisa lá. E também já avaliamos cafés de Rondônia, do Acre, também em parceria com a Embrapa. Então o laboratório ele tem surgido demandas, né? Nesse sentido aí das análises de café. Muito bem, o produtor que se interessar em conhecer um pouco mais o laboratório, ele pode ir lá visitar, conhecer a equipe, conhecer vocês? Pode sim, é só comparecer lá no laboratório, na Fazenda Experimental de Venda Nova. Fica na Viçosinha, não é isso? Isso, em Viçosinha. A gente tem a localização lá no Google também, só jogar lá CECAFES, né? CECAFES Incapé, e é um prazer receber o produtor, para ele deixar a sua amostra, conhecer um pouco lá da estrutura, tomar um café com a gente. E Douglas, nesse trabalho de análise dos cafés especiais, você tem a oportunidade também de conhecer um pouco mais do produtor, as peculiaridades da sua produção, da sua plantação, a história, né, de cada um. É possível ter acesso à história dos produtores de café? Com certeza, né? Principalmente quando o produtor visita o laboratório, geralmente ele fala um pouco da história dele e a gente atua no sentido também de oferecer algumas informações para o produtor, como que ele pode melhorar o processo da qualidade dele, se você encontra um defeito ali, pode estar relacionado a fruto verde, pode estar relacionado a alguma coisa no processamento. Então, assim, sempre que possível, a gente consegue também ter essa troca com o produtor quando ele vai realmente quando ele vai lá no laboratório deixar a sua amostra. Mas também com o laudo, né, com o resultado que a gente encaminha para o produtor, ele já consegue
consegue ali ter uma orientação quanto a melhorias nesse processo. Outra coisa também que na parte do cadastro da amostra, né, você tem algumas informações ali sobre o tipo de processamento, a região que é esse café, né? Então, assim, conseguimos. Outra coisa importante também é que o produtor ele pode procurar o escritório local do Incapé, né? Que lá a gente está no laboratório, numa fazenda de pesquisa. A gente acaba não conseguindo fazer visitas direto na propriedade, mas o escritório, em Venda Nova, né, o escritório local do Incapé, e nos outros municípios também o escritório local, ele tem essa possibilidade de ir até o produtor, de ter essa troca, mas nós também no Secaf estamos à disposição para isso. Beleza, nós falamos a nível de Brasil, mas hoje os cafés do Brasil acho que estão bombando lá fora também, né? O Brasil hoje é uma referência, né, para o mundo para a produção de cafés especiais. Mas assim, o Espírito Santo cresceu muito, né? E nós somos aí a segunda maior cafeicultura do Brasil, quando a gente fala de café arábica e de café conilon. Se isolarmos o conilon, o Espírito Santo é isolado aí, o maior produtor brasileiro de conilon. A gente chega a produzir aí 70% do conilon produzido no Brasil, né? E nós temos uma grande diversidade de aromas e sabores, né? Porque nós temos regiões aí que vai de 0 até 1.300 metros, e isso influencia, né? Aquela questão do terroir, do clima, o solo, o método de processamento, o saber fazer do agricultor, ele influencia ali na qualidade do café e nessa percepção de aromas e sabores. Então a gente tem café com diversos perfis sensoriais, e nós temos as duas espécies, né? O arábica e o conilon. Então eu costumo dizer que o Espírito Santo ele tem café aí que agrada aos paladares mais exigentes do mundo. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão deste fim de semana. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado conosco, e ao nosso convidado. Primeiro eu quero parabenizar por todo esse trabalho de dedicação aos cafés especiais capixabas e agradecer por sua presença aqui. Obrigado, Douglas, por tantas informações sobre cafés especiais. Edésio, eu agradeço a oportunidade, dizer que é um grande prazer estar aqui e falar de um assunto tão bom e tão importante pra gente, né? Que é o café, né? A produção de café, que faz parte aí de grande parte da economia do nosso estado, né? Do Espírito Santo. E mais uma vez, nós do Incapé, do Secafs, estamos à disposição lá para atender os produtores e recebê-los lá para tomar um café com a gente, deixar sua amostra de café. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.